Boa noite, igreja. Portanto, irmãos, é sempre um privilégio podermos falar daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E depois de um culto maravilhoso como esse, podermos estarmos ouvindo Prisma, né? Uma música muito bonita. Quero parabenizar aqui o Cris, né? Que Deus possa estar abençoando, né? A irmã Marta, a Jaqueline e o Eduardo, né? Que Deus esteja abençoando essas vidas, né? Quando se canta Prisma, o povo gosta. Deus assim esteja abençoando. E também nós queremos parabenizar o irmão Edilson. O irmão Edilson, ele está ali na nossa classe. Irmão Edilson, irmão, quase que fez eu trocar de mensagem, sabe? Obrigado. Esse é o nosso Davi. Portanto, irmãos, então, irmão Edilson, quase que eu fui preciso ali trocar, né, o que eu ia pregar, né, e pregar lá em Gênesis, né, sobre essa passagem que é linda, né? Eu imagino como Sara ficou em casa, né, com o coração totalmente apreensivo, mas na certeza que o seu esposo estava fazendo algo de muito importante, né? Com toda a fé no coração, e nós vemos então que Abraão, quando ele foi, deixou aqueles seus empregados, ele falou: ó, vocês ficam esperando aqui, que eu vou com o garoto, e quando eu voltar com o menino, né, quando eu voltar com ele, ele tinha certeza que ele poderia fazer aquele holocausto, usando assim o seu filho, e Deus poderia ressuscitar no pensamento de Abraão. Mas Deus tinha algo de mais maravilhoso para fazer naquele momento ali. E quando nós cremos em Deus, grandes coisas acontecem. Mas eu não posso pregar essa mensagem não, Edilson, porque eu não preparei ela. Deus te abençoe, foi muito bom, né? Eu fico muito feliz. Eu não sei se o Edilson já está, né, na faixa do Grupo Esperança, já está, não está? No Grupo Esperança? Tá, não tá? Então, ó, próxima quinta-feira ele está convidado para cantar. Na próxima quinta-feira, todos aqueles irmãos que é da idade feliz, né, irmão Odete? Da idade feliz, estão convidados para estar aqui. Olha, eu não estou falando nada com o Dalto, não estou falando nada com o Zé Bento, né? São pessoas que não estão lá ainda não, né? Mas estão convidados. Se quiserem participar, vai ser uma bênção. Você também, Dalto. Portanto, irmãos, o povo de Deus, quando está... e nós queremos destacar aqui também uma pessoa, uma ajudadora dos cultos nos lares, que agora está morando um pouquinho mais distante, a irmã Diaconisa Maria do Carmo. Irmã Maria do Carmo, fique de pé. Tem muitos que não te conhecem, irmã Maria do Carmo. Olha só aquela jovem senhora lá, linda, maravilhosa, né? É a irmã Maria do Carmo. Deus te abençoe, irmã. Né? Portanto, nós cantamos também um hino aqui, maravilhosa graça, né? A graça de Jesus. Essa graça, irmãos, que nos faz nos mantermos de pé. A graça de Jesus. O favor é merecido de Deus para nós. E se você ainda não conhece a graça de Jesus, eu lhe apresento a graça personificada. A graça personificada é nada mais, nada menos que o próprio Jesus. Se você quer ver a graça, é só você olhar para Jesus. Bem, irmãos, mas sem demoras, nós estaremos entrando naquilo que Deus nos proporcionou nessa noite falar para a igreja, né? Deus tem nos falado durante essa semana e de uma forma tremenda, e nós estaremos trazendo esta palavra para a igreja. Tem como tema a porta de espera. Nós sabemos por aí que quantas pessoas têm esperado na saúde, né, uma vaga para fazer uma cirurgia, né, como tem aquele tratamento ósseo que tem ali próximo do Cais do Porto, né,
e nós vemos ali que as pessoas entram na fila e ficam esperando uma vaga, né? O X, como é que é? X-Reg, né? As pessoas têm esperado, né, no X-Reg, né? X-Reg, não é X-Jeg, não. As pessoas esperam, às vezes, uma vaga para fazer um tratamento, para operar, né? O Danto riu. Não é X-Jeg, não, é X-Reg. Portanto, para fazer, e fica esperando toda a vida. Portanto, irmãos, há portas e portas de espera. Nós estaremos falando sobre uma porta nessa noite. Uma porta que aconteceu, um milagre maravilhoso. Você que é conhecedor da palavra do Senhor, você que é leitor da palavra do Senhor, você estará revendo esse texto. Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10. Eu convido aos irmãos a lerem comigo. Mesmo assentado como estamos, nós estaremos todos lendo versículo por versículo, todos juntos, todos. Vamos lá? De 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, todos. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E soltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que assentava ao pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que acontecera. Que Deus possa assim nos abençoar. Vamos orar. Nós te damos graças, ó Deus, porque tu és maravilhoso. Um Deus que nos ouve, um Deus que nos ajuda, nos orienta naquilo que precisamos. E nesse momento estamos carecendo, Deus, que tu esteja nos ajudando, para que possamos falar uma mensagem do seu coração para os nossos corações. Agora, ó Deus, desde já, muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Portanto, Pedro e João subiram ao templo, à hora nona, a terceira, às 3 horas da tarde. A hora nona significa 3 horas da tarde, né? Era um costume dos judeus. Portanto, irmãos, como é importante nós cultivarmos o costume da oração. Nós vemos que logo no início do culto aqui foi falado sobre a oração. A oração tem um conjunto chamado conjunto Gileade, que eles cantam: a oração é a chave da vitória. Portanto, o crente, quando está necessitado de algo da parte de Deus, é através da oração que ele é abençoado. Nós vemos que toda a tecnologia ela tem avançado de uma forma avassaladora, né?
Antigamente era somente o telefone que tínhamos, né? Depois foi aparecendo uma série de coisas. Se perguntar um dos jovens que estão aqui hoje sobre o Teletrim, eu acho que ninguém nem viu falar. Era um aparelho pequenininho, quando ele tocava, você tinha que procurar um telefone, né? Era interessante, né? Então, tem se desenvolvido a tecnologia de uma forma assustadora, né? E nós vemos que o meio para conversar com Deus, não é, Adalto? Nunca mudou e nunca vai mudar. Somente através da oração. Eu tinha um professor no seminário que ele brincava, né? É claro que a gente não vai usar isso aqui, mas eu me lembrei disso, eu preciso falar. A oração é da seguinte forma: joelhos no chão e Bíblia na mão e fogo na cara do cão. Era o que o professor usava, né? Na brincadeira dele, né? Para deixar a classe mais descontraída. Portanto, irmãos, nós precisamos de nos apegarmos com Deus, vivermos uma vida a cada dia ao lado do Senhor, de uma forma bem íntima, para que no momento que nós formos a Ele em oração, a nossa oração ser assim atendida. Porque não adianta nada orar, mas viver distante do Senhor, né? Só buscar a face do Senhor no momento que nós precisamos. Buscar, mais ainda, buscar as mãos do Senhor no momento que nós mais precisamos. Assim não vale. Nós precisamos de vivermos a cada dia lado a lado com o nosso Deus. Portanto, era um costume, às 3 horas da tarde, os judeus orarem, né? Entrarem no templo, né? Pelo que se vê aqui, o templo de Jerusalém tinha várias portas, né? Tinha uma porta que era chamada Porta Formosa, por ser uma porta de bronze, era muito bonita, né? Então, ali era colocado aquele homem, né? Portanto, o homem era colocado ali à porta. Ele era coxo, ele não tinha como se locomover, né? Portanto, ele não tinha como se locomover. O texto mostra que Pedro e João subiam, né? Portanto, irmãos, se Pedro e João subiam, é porque o local que eles estavam era mais baixo. A estrutura do templo era mais alta. E nós vemos então que exigia um esforço muito grande para que aquelas pessoas viessem colocar todos os dias aquele homem naquele local mais alto. E é isso, irmãos, que também nos traz também uma nuance daquilo que nós precisamos ver no nosso dia a dia. Nós precisamos estarmos sempre atentos, né, às dificuldades das pessoas, para que possamos ajudar. Aquele homem não tinha como se locomover, né, mas tinha pessoas para pegarem ele, né, e colocar naquele devido lugar que era mais alto, né, para que ele pudesse ali estar pedindo algo para o seu sustento, para o seu dia a dia, né, e era todos os dias. Queridos irmãos, todos os dias continua também hoje pessoas necessitadas, pessoas que estão carecendo de algo, né? De sustento, de roupa. Nós temos aqui na nossa igreja, pelo Ministério de Famílias, né? Todo final de ano, e sempre agora, foi hoje mesmo, quarta-feira mesmo, tinha um casal aqui, né? E precisando de mantimento. E nós precisamos de estarmos atentos para socorrer essas pessoas. Da mesma forma, queridos irmãos, que tinha pessoas ali para pegar aquele coxo, né? Aquele homem aleijado e colocar naquele local tão difícil, né? Hoje em dia também nós precisamos de estarmos como aquelas pessoas que estavam passando por ali, atento às dificuldades alheias. E é isso que Jesus sempre orientou. Certa vez, os discípulos falaram: Senhor, essa multidão está querendo de comer. Que Jesus falou para ela: não, manda eles embora, ficarem aqui ouvindo a minha palestra. Jesus não falou isso, falou: dai-lhe vós mesmo de comer. Dai-lhe de comer. Não interessa, não importa o que está acontecendo, não importa se ela tem quem possa ajudar, mas dai-lhe vós mesmo de comer. E é isso que nós precisamos de estarmos atentos. E aquelas pessoas não mediam esforço em pegar aquele homem todo dia e colocar ali na porta do templo, chamada Formosa, para que ele pudesse receber aquilo que ele necessitava. O coxo viu que Pedro e João estavam ali adentrando, né? Estava subindo, né?
E hoje nós podemos observar que as pessoas também continuam a nos observar. As pessoas continuam a nos observar. Quantas vezes você sai de casa pensando, não, ninguém está me vendo. Não, as pessoas estão te vendo. As pessoas estão te contemplando. E nós precisamos de ser veículo de bênção para a vida dessas pessoas. Que no meio dessas pessoas que tanto carecem do pão, dessas pessoas que carecem da roupa, elas precisam muito mais, precisam de Jesus. Mas para ouvir algo da parte de Deus é necessário que as suas dificuldades estejam todas sanadas. Uma pessoa com estômago roncando, né? Ela não consegue raciocinar, pensar bem. Uma pessoa com fome não consegue ouvir. Eu estava ouvindo um sermão essa semana, e o pastor dizia o seguinte, que ele começou a pregar, aí apareceu 3 bêbados na igreja. Que coisa desagradável, né? Teve uma vez aqui na igreja, irmão Dalton, não sei se o irmão lembra, né? Foi um final de ano, acho que foi do outro ano, né? Estava no momento da ceia, entrou um bêbado aqui, eu tive que me atracar com um bêbado, aí o Guilherme veio me ajudar também, não esse Guilherme não, outro Guilherme, né? Portanto, porque ele estava querendo fazer bagunça dentro da igreja, né? E aquele pastor estava pregando e 3 bêbados fazendo bagunça, e tinha lá atrás um senhorzinho, né, de terno, né, muito simples, né? Ia lá, confortava quando estava fazendo bagunça, né? Aí ele ficava quietinho. Aí daqui a pouco o outro começava a fazer, ele ia lá, confortava o outro, né? Aí o outro já começava a fazer bagunça. E foi assim o culto todinho. Aí no final do culto, né? Aquele irmão, né, chegou próximo do pastor e falou assim, poxa pastor, me perdoa pelaquela bagunça que os bêbados estavam fazendo. Aí o pastor perguntou, mas por que, meu irmão, que eu vou te perdoar? Não foi você que estava fazendo a bagunça, pelo contrário, você estava tentando ajudar. Aí ele falou assim, não, porque aqueles 3 bêbados que estavam lá, eram 4. Um era eu. Eu era assim também, eles eram meus amigos. Só que o evangelho, é eu que convido eles, por isso que eu sou culpado. É eu que convido eles para vir para a igreja, né? Por isso que eu sou culpado. Então, eles precisam de conhecer o Deus que eu conheci. Aí, eles conversando ali, né? E aquele pastor viu que, na verdade, né? Aquele homem estava fazendo algo que era da parte de Deus, né? Tentando trazer os seus amigos. Da forma como ele conheceu Jesus, né? Ele estava levando os seus amigos também a conhecer. E é isso o evangelho, queridos irmãos. Evangelho significa o quê? Boas novas. E é isso que nós precisamos de levar para as outras pessoas, né? Aquele coxo estava vendo Pedro e João a subirem ali na direção da Porta Formosa. Ele estava atento. E saiba também que sempre tem alguém atento a te observar. Seja veículo de salvação na vida de alguém. Seja veículo de salvação. Não importa aquilo que a pessoa esteja fazendo. Eu sei que é desagradável, né? Um bêbado fazendo bagunça dentro da igreja, né? Dá vontade de dar um pescoção nele, não dá? Mas não é dessa forma. Precisamos de exercitar o amor de Deus. A irmã Nancy, hoje pregando, ela falou sobre o amor, não foi, irmã Nancy? E o amor de Deus nos molda. O amor de Deus nos orienta como lidar com toda essa problemática. E nós vemos então que Pedro e João se dirigem para aquele homem. Não tenho prata e não tenho ouro. Portanto, irmãos, aqui na igreja eu acho que não tem milionário não, né? Você é milionário, Dalton? Não tem milionário não. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O evangelho é simples. O evangelho não é para aquelas pessoas que pensam que o dinheiro vai resolver alguma coisa, que o ouro e a prata vai ajudar em alguma coisa. O evangelho por si transforma vidas. Todos que estão aqui, muitos não nasceram num lar
cristão, mas foram transformados, têm sido transformados, não com ouro, não com prata, mas com a palavra de Deus, com o sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus é poderoso para transformar vidas. E nós vemos que naquela época havia uma dificuldade muito grande por parte de muitos judeus em aceitar Jesus como Messias, o ungido de Deus, que significa Jesus é ungido de Deus, é Cristo que identifica como o Salvador prometido. Portanto, Jesus Cristo é o Salvador prometido, né? E Pedro faz questão ainda de mencionar a cidade de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Nós podemos observar aí, irmãos, eu estava procurando, né, nesse texto, né, eu cheguei a pensar, eu acho que esse texto é meio raso, né, mas não, esse texto é uma fonte muito grande, inesgotável, que nós possamos tirar grandes lições para as nossas vidas. E nós vemos então, queridos irmãos, que Jesus é o Messias. E nós estudamos na escola dominical, o irmão Bento está ali, ele sabe disso, o pastor Joni, né? Toda a minha classe, né, sabe disso, que havia uma dificuldade muito grande lá na igreja de Corinto, daqueles judeus não convertidos, né, entenderem que Jesus era o Messias, como nos dias de hoje, aqueles judeus que ainda, muitos, ainda não se converteram, ainda estão esperando o Messias deles. E, na verdade, havia uma dificuldade muito grande por parte dos judeus, de muitos judeus, de aceitar que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. E Cristo, né, que é aquele que transforma, aquele que, na verdade, fez com que foi pago o preço ali na cruz, o Salvador, aquilo ali para os judeus era terrível. Né? Como que esse Jesus, o Cristo, pode ser o Salvador? E interessante ainda que Pedro, ele faz questão de mostrar a natureza de Jesus. Um Jesus simples, né? Um Jesus, na verdade, que veio de uma cidade, de uma pequena cidade, né? A cidade de Nazaré, o Nazareno, né? E nós vemos então esse Jesus que nós servimos, um Jesus simples, de uma cidade simples. Nazaré era na época sinônimo de desprezo, uma aldeia pequena e sem importância, o que gerou o questionamento. E esse questionamento, queridos irmãos, está lá em João capítulo 1, versículo 46, né? Quando fala sobre esse questionamento. Eu vou pedir o irmão, eu esqueci o nome do irmão lá atrás, que coloque para mim, está ali, né? Que gerou esse questionamento. Você é uma cidade pequena. Disse-lhe Natanael, isso foi uma conversa de Natanael com Filipe. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, vem e vê. Natanael ainda não conhecia Jesus, né? E a cidade de Nazaré era uma cidade minúscula, uma cidade simples na época. Era sinônimo simplesmente de uma cidade pobre, uma cidade que não tinha influência nenhuma. E nós vemos então que Natanael diz ali para Filipe, pode alguma coisa vir de Nazaré? Pode alguma coisa vir de dentro da minha casa? Talvez muitos podem dizer, pode alguém vir de dentro da minha família e fazer um bom trabalho, um trabalho que seja importante, relevante para esse lugar? Queridos irmãos, é dentro das igrejas que saem pregadores, é de dentro das igrejas, por mais simples que seja, é que saem pessoas comprometidas com o trabalho de Deus.
pessoas que, na verdade, levam Jesus Cristo a sério. Né? E nós vemos, então, que de uma pequena cidade é que saiu o Jesus Cristo. E nós vemos que, na verdade, Pedro e João poderiam ficar preocupados, né, com retaliações, né, na oração dele. Nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te, levanta-te. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder. E para você usar esse nome, que é sobre todo nome, é necessário que você esteja andando com ele, conforme eu falei no início, bem de perto. Bem de perto. Você tem um amigo de verdade. Esse amigo, quando você vai a ele precisando de alguma coisa, ele nunca diz que não. E Jesus Cristo, ele é o melhor amigo. Quando nós caminhamos com ele, no momento mais difícil da nossa vida, ele está pronto para nos ajudar. Ele, quando foi crucificado, ele foi crucificado com os seus braços abertos, né? Ele está sempre pronto para nos receber, para receber mais um. E nós vemos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, né, que a palavra de Deus não estava presa. Pedro e João sabiam que ele tinha muitos judeus que poderiam fazer uma retaliação. Eles passaram por algumas dificuldades, né? Eles poderiam se sentir presos. Eles poderiam, como o apóstolo Paulo, quando ele escreveu, né, esse versículo, né, lá em 2 Timóteo, ele estava preso. Ele estava preso, mas a palavra de Deus estava solta. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Queridos irmãos, ainda que muitos tenham tentado prender a palavra de Deus, quantos locais, muitos pregadores, eu posso dizer isso com toda a categoria, porque eu tive em Minas Gerais um local voltado para o catolicismo, para a idolatria, que você, para falar as coisas, você tinha que ser comedido, tinha que ter cuidado, para que não houvesse retaliações. E Pedro e João estavam nessa situação. As pessoas não aceitavam, um número bem grande, mas eles estavam ali segundo o propósito de Deus. Quando nós estamos debaixo do poder de Deus, nós não tememos aquilo que pode nos acontecer. Nós podemos estar presos, mas a palavra de Deus está solta, e é o que vale. A palavra de Deus continua solta. Ainda que muitos tentam nos inibir. Não é assim, pastor Marcos? Ainda que muitos tentam nos inibir, mas a palavra de Deus está solta. E nós precisamos de confiar nisso. Porque se nós não confiarmos desta forma, com certeza tudo aquilo que nós temos feito para o Senhor é em vão. E o apóstolo Paulo também escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, versículo que eu gosto muito e carrego comigo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não temas, querido irmão. Faça o trabalho de Deus com toda firmeza, com toda segurança, sem medo, porque Deus garante vitória. E se a vitória você não conseguir aqui, a sua vitória está garantida lá no céu. Porque em nome de Deus, muitos têm matado, muitos têm formado guerra, mas em nome do Senhor, aquilo que nós não conseguimos aqui nesta terra, coitado do homem que esperar Jesus somente para esta vida. Se nós esperarmos Jesus somente para a vida, nós somos os mais miseráveis possíveis, que é assim que a Bíblia nos orienta. A palavra está solta. Não adianta ninguém tentar encomendar. A coisa mais triste que tem, Dalton, é o homem ir pregar e alguém está encomendando. Você não pode falar isso aqui não, porque tem um grupo aqui na igreja que diz o seguinte: se você falar sobre isso aqui, você nunca mais vai pregar. A palavra de Deus está solta. Nós não temos prata,
Nós não temos ouro, mas o que nós temos é Jesus Cristo em nós. Jesus Cristo em nós é transformação para esse mundo. E é isso que nós precisamos, é transformar o mundo. Nós estamos chegando, o Dalton tem falado muito aqui sobre missões que está chegando. Missões começa aqui. Começa onde você está. Mas missões começa de uma forma que é muito importante pensar. Começa com o nosso testemunho. Hebreus capítulo 12 está escrito, porque nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. Deixamos, pois, todo o pecado e embaraço que nos assedeia cada dia, para que possamos correr a carreira que Deus tem preparado para cada um de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Se não for assim, irmãos, está errado. Se não for assim, não temos igreja. Jovens, não tenham vergonha. Não tenha vergonha. Fazer o trabalho de Deus é a coisa melhor que tem. Um dia eu fui presidente, não pensa que eu nasci velho não, tá? Né, Ruth? Eu não nasci velho não, com essa cabeça branca não. Eu nasci novo. Pastor Joni está ali, nasceu novinho também, não foi, pastor? Foi presidente de Escola Bíblica Dominical. Foi presidente de União de Mocidade. Não é, pastor Marcos? Nós não nascemos velhos, não. Simplesmente Deus está querendo, sabe o quê? Compromisso com Ele. É jovem com compromisso com Deus. Jovens querendo viver o Evangelho são. O Evangelho da sã doutrina. Não é evangelho simplesmente que venha de satisfazer o seu ego, não. Que vá massagear o seu ego, não. É o Evangelho verdadeiro. E Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em quê? Em espírito e em verdade. Esse é o Jesus que nós servamos. E lá no versículo 7, já caminhando para o fim, né? E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E ele deu um salto e se pôs de pé. E fez o quê? E entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Portanto, irmãos, aquele homem, quando foi curado, a primeira coisa que ele teve é aquele gesto de louvar a Deus, porque ele viu algo de diferente na vida de Pedro e João. E é isso que nós precisamos de passar para o mundo, algo de diferente. As pessoas precisam de ver algo de diferente para que possam também sentir essa alegria e ter o prazer de louvar ao Senhor. E ele agora, ali não está mais uma dupla, mas está um trio de homens com um interesse grandioso de cultuar a Deus. E é isso que nós estamos precisando no dia de hoje. Homens. Agora no mês de março nós estaremos ajudando o irmão Jeter. Eu falei com o irmão Jeter, agora eu vou declarar, irmão Jeter, diante da igreja, né? Se eu não vier ajudar o irmão Jeter, estarei pecando, né? Portanto, o grupo de homens da igreja, né? Portanto, nós vemos ali que entrou, estava subindo 2. Houve o grande milagre, agora eram 3 cultuando a Deus. Portanto, irmãos, nós precisamos estarmos a cada dia vivendo o evangelho verdadeiro, para que as pessoas, quando vierem aceitar o Senhor Jesus Cristo, possam dizer: não, eu quero fazer que nem a Ruth faz todo domingo, né? Eu conheci Jesus através da Ruth, né? Então eu quero fazer como ela, eu quero estar na escola dominical, né? Eu quero estar no culto à noite, por mais que tenha as dificuldades, né, Ruth? Mas a irmã está aqui. O Bento, e eu quero ser como o Bento. Qualquer reunião que tem, o Bento está lá, eu quero estar lá que nem ele, né? Porque eu aceitei Jesus Cristo na instrumentalidade dele. Ele falou de Jesus para mim. Eu quero ser que nem o Bento. Eu quero ser que nem a Odete. Né? Tão bom ouvir isso, né? Os nossos filhos na fé seguir os nossos passos, né? E nós orientarmos que eles precisam de seguir os passos de Jesus. No decorrer do caminho, nós vamos assim orientando. Olha, na verdade, não são os meus passos,
mas é os passos de Jesus. A palavra de Jesus nos mostra, né, que pelas suas pisaduras, pelos seus passos, quando nós pisamos nas pegadas de Jesus, nós somos sarados. Queridos irmãos, isso é maravilhoso. Eu quero convidar esses jovens que estão aqui, todos eles, a pisar nas pegadas de Jesus. Quando nós pisamos nas pegadas de Jesus, nós encontramos tempo para servir. Aí muitos jovens falam assim, não posso servir não, porque eu estou fazendo aí as provas do Enem, estou preparando aí para ingressar na faculdade. Mas quando a gente pisa nas pegadas de Jesus, todas as portas se abrem. Todas as portas se abrem, em todos os sentidos. Fica muito mais fácil. E nós vemos então que aquele homem foi vitorioso, né? Recebeu muito mais do que ele esperava. Ele esperava simplesmente para cada dia, mas agora ele recebeu para a sua vida toda, né? E reconheceram, houve um reconhecimento daquele homem que estava pedindo esmola, né? E na verdade ele agora foi transformado. É bonito demais isso, irmãos, quando alguém é transformado pelo poder renovador de Jesus. E Jesus, ele tem o poder ainda de transformar a sua vida. E nós podemos, como Pedro e João, dizer para você, esta igreja não tem nem prata nem ouro, mas o que temos isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te, levanta-te. Eu sei que você tem, graças a Deus, as suas pernas boas, você entrou nesse tempo, né? Mas talvez está faltando algo na sua vida. E esse algo pode ser completado com a pessoa de Jesus. E nessa noite nós fazemos esse convite para você, né? E nós vemos então que o título dessa mensagem é A Porta, né? A porta de espera, né? Agora ela deixa ser porta de espera. Deus ainda transforma porta de espera em caminho de vida. Para ele era porta de espera, mas foi transformado em um caminho de vida. E nessa noite, eu quero dizer para você que Deus também tem uma porta de vida para você. Uma nova vida, uma vida de esperança, uma vida de alegria, somente nele. Alguém aqui nessa noite que entendeu, que está entendendo essa palavra, eu quero que você levante a sua mão. Eu não quero saber dos seus problemas, não quero saber das suas dificuldades, simplesmente eu só quero orar por você. Levanta a sua mão e vem aqui à frente, eu estarei orando por você. Há alguém que entendeu essa palavra? Ainda não, né? Que Deus possa estar assim nos abençoando. Portanto, Deus ainda transforma porta de espera em caminho de vida. Aquele homem estava ali esperando receber algo para aquele momento, e ele recebeu para toda a sua vida. Pense nisso, irmãos. Pense na responsabilidade que você tem como crente de anunciar esse evangelho. Na quinta-feira passada, nós iniciamos um GPM lá na minha casa, na quinta-feira. PGM, eu falei GPM, né? Um PGM, eu falei o contrário, né? É mineiro, irmãos, eu fiquei muito tempo em Minas, né? E nós iniciamos um PGM lá em casa. E foi uma benção, onde nós aprendemos sobre ética cristã, né? A ética cristã, ela aponta para a ética individual, que somos nós. A ética é entre as pessoas, né? E a ética teísta, que é a ética em um só Deus. Portanto, vale a pena estudar a palavra do Senhor. No próximo mês, nós estaremos dando continuidade nesse trabalho até o final desse ano. Vamos estudar a palavra do Senhor. A escola dominical hoje foi uma benção, né, Edilson? Foi muito bom, entendeu? Venha para a escola dominical, vamos estudar a palavra do Senhor. Venha na quarta-feira, irmão Bento está fazendo uma série de estudo. Isso ajuda muito. A igreja, para poder progredir, ela precisa de conhecer mais e mais de Deus. E conhecer Deus, irmãos, é uma fonte inesgotável.
Cada vez que a gente aprende de Deus, ainda é pouco, né, Odete? Tudo sei que nada sei, como dizia Sócrates, né? É uma fonte inesgotável. Venha estudar a palavra do Senhor. Venha meditar. Venha viver. Vamos viver a palavra de Deus. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Que Ele acrescente em sua vida, em nossas vidas, aquilo que nós não conseguimos na noite desse dia. Que Deus assim os abençoe rica e abundantemente.